Olá, pessoal! O meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a brincadeira no autismo. Volta e meia eu venho falando sobre esse assunto porque é um assunto que tem muita procura. Os pais perguntam muito como lidar com essa estereotipia na brincadeira, né? Porque a brincadeira dentro do autismo ela fica muito configurada pelas repetições, pelos movimentos rotatórios, né? Pelo enfileirar brinquedos ou objetos. Nem sempre essa criança se interessa por brinquedo em si, às vezes busca elementos da própria casa para fazer esse movimento repetitivo, né? Que seja encaixe, que seja enfileirar, empilhar, guardar, mas enfim, fica muito dentro desse aspecto e foge do que é o contexto estruturado de uma brincadeira. Qual o grande marco que a gente tem aí? Primeiro, a dificuldade no dar função aos elementos. Então, são crianças que nós já conhecemos essa dificuldade deles de dar esse sentido àquele objeto ou aquilo que eles estão manipulando. Então, por exemplo, eu pego uma panelinha de brinquedo, mas eu não faço uso daquilo como se fosse uma panela de verdade. Eu jogo longe, eu guardo, né? Eu coloco um dentro do outro, mas eu não saio muito desse repertório. Outro exemplo, eu tenho bichinhos, elementos de borracha e eu vou enfileirá-los. Então o bichinho ele não ganha uma função, ele não faz alguma coisa, eles só ficam um atrás do outro, tá? E assim por diante, o mesmo com o carrinho, o mesmo para outros objetos, né? Então o que a gente precisa fazer para ajudar essa criança? Como que eu faço para ela ter função naquilo? Para que essa brincadeira ajude ela a se desenvolver, ajude ela a interagir com o mundo, ajude ela a ter um repertório próximo do que a gente espera para a idade. Né? Não é só simplesmente por eliminar um movimento, um comportamento inapropriado, algo que nos constrange, algo que fica muito evidente a dificuldade da criança. Não, para além disso, a gente pensa no desenvolvimento. Né? Então, para que serve uma brincadeira? Para eu aprender a lidar com o mundo, para eu fazer essas representações, para eu aprender mais vocabulário, sim. E para eu simular também situações que acontecem, né? Tanto reproduzindo as situações que eu passo, quanto que meio que premeditando, porque eu aprendo a lidar com aquilo de uma outra forma, né? Enfim, para a gente ser prático, a gente tem que de fato ensinar essa criança esse repertório do brincar. Então, repetidas vezes, em momentos diferenciados, eu vou pegar a panela, colocar alimento, eu vou fingir que eu estou comendo, eu vou bater na barriga, que delícia, tá muito bom, né? E numa outra situação, com os próprios bichos, né, os animais, como eu falei, eu construo uma cena, mas coisa pouca, gente, enxuta, elementos simples. Então eu não preciso botar aquela cerca enorme, e casa, e árvore, um monte de coisa, porque aquilo não tem referência ainda para a criança. E eu acabo poluindo aquele ambiente visualmente e essa criança faz uma fuga. Ela desiste, ela não engaja, porque aquilo está demais para ela. Então é uma casa, são os bichinhos e o meu movimento, a minha interferência. Então a vaquinha faz mu, ela vai comer capim, a lama tá com cheiro, Então muito mais do meu agir nesse momento que encher, permear de elementos aquela cena, tá? Eu enxugo, eu me aplico e eu vou repetindo isso em outras situações, para que aos poucos a criança, por modelo, comece a fazer o mesmo movimento que eu faço. Essa é a lógica para o desenvolvimento da fala, para o ensino de habilidades sociais, para o ensino de atividades de vida diária e vai ser também o fundamento para a gente desenvolver uma brincadeira, para que seja mais um canal comunicativo dessa criança e um canal de intervenção também de conduta social, porque eu estou ali com ele. Porque eu ensino a ele a lidar com o outro, com a proximidade do outro, com a interferência do outro em algo que eu estou fazendo, tá? Quando a gente fala de modelo, a gente sabe que não vai ser uma vez que vai dar certo. A gente precisa repetir, repetir, repetir e em diversos contextos. E também tendo cuidado, para da mesma forma que na quantidade de elementos a gente acaba, atrapalhando isso, esse processo, também com a nossa própria intervenção. Então é um pouquinho num dia, é um pouquinho no outro dia, é um pouquinho no outro dia, é um pouquinho na brincadeira, depois na hora da comida, depois na hora de trocar de roupa. Então em diferentes situações,
da rotina, né, do teu dia a dia, você vai aplicando esse tipo de interferência, de ensinar a criança a conduta adequada naquele momento. Ah, mas é uma brincadeira muito robotizada, muito mecânica. Não, não se engane. A criança típica, ela também passa por esse processo. Só que vocês lembram que eu também reforço tanto assim, né, a questão do autismo, a gente precisar trabalhar esses neurônios espelhos, trabalhar esse modelo, essa repetição de comportamento, de movimentos, do adequado, do que a gente espera dele, né, ensinar as condutas. Então na brincadeira também vai ser assim. Aos poucos, isso vai se tornando cada vez mais normal, mais intuitivo, mais natural, não gosto da palavra normal, mas mais natural para essa criança, né? E você vai ver que a tua interferência vai começar a diminuir ou a se modificar para colocar outros elementos, mais vocabulário, uma fala mais próxima do que a gente deseja para aquela criança naquela idade, ok? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para esclarecer um pouco sobre esse processo da brincadeira no autismo e de que forma a gente pode intervir nisso, tá bom? E espero vocês numa próxima.